que esse exercício aqui está pedindo? Ele está pedindo a tensão de saída, Vout, e ele está pedindo a corrente, vou confirmar aqui, a corrente do diodo Zener, o IZ. Existem várias configurações de circuitos reguladores de tensão. Isso aqui é um regulador, né, chamado regulador linear. Existem inúmeros circuitos reguladores de tensão. Se for no livro de eletrônica básico aí, você vai encontrar vários. Por exemplo, se você for no Malvino, você vai encontrar pelo menos aí umas 5, 6 configurações mais simples, envolvendo transistores bipolar de junção, transistores MOSFETs, diodos Zeners e amplificadores operacionais. Então, existem vários arranjos que possibilitam, né, um circuito eletrônico pegar uma tensão de entrada, que é variável, ou que oscila, ou que pode oscilar, e produzir na saída um sinal contínuo, um sinal regulado. A filosofia de um regulador é basicamente manter a tensão de saída com a entrada fixa ou com a entrada variável. E manter a tensão de entrada fixa se a carga que estiver ligada na saída variar, consumir mais ou menos corrente. Então, essa tensão de saída tem que ficar cravada, ela tem que ficar fixa. Então, essa seria a filosofia de um regulador de tensão linear, né? O regulador linear, eu simplesmente utilizo um transistor na região linear, operando como um amplificador, né? Gerando uma queda de tensão nos seus terminais. Vamos dizer, não é uma forma muito inteligente de regular a tensão, porque é como se você colocasse alguém em série com a carga, ou em paralelo com a carga, né? Gerando uma queda. Né? Então, existem configurações em paralelo também, que ainda são piores do ponto de vista de eficiência. As mais comuns são essas em série. O transistor, né, eu tenho uma carga aqui ligada na saída para o terra, e o transistor está em série aqui, ó. O transistor está aqui em série com a carga. Então, se eu tenho 40 aqui e eu tenho 10 na saída, é só um chute, né? Onde tem 30? 30 ficou em cima do transistor. Não tem segredo aqui. Não tem jeito, eu tenho 10 na carga, onde que vai ficar os outros 30? Vai ficar em cima do transistor. Então, esse tipo de regulador, ele não é adequado para potências altas. É um regulador de baixa potência. Né? Por quê? Porque ele joga muita energia fora. Se você coloca uma carga que drene uma corrente muito alta, você está comprometendo o transistor. Você tem que colocar grandes dissipadores de calor, ele vai esquentar muito, vai jogar muita energia fora. Vai ficar caro o seu projeto, vai ocupar espaço. Então, enfim, os reguladores de tensão lineares, que esse regulador se enquadra nos reguladores lineares, eles são utilizados, né, para aplicações de baixa potência. Essas aplicações de baixa potência, tipicamente, utilizam reguladores integrados, né? A gente tem reguladores sendo implementados via circuito integrado. Eu uso um circuito integrado pronto. Eu não uso um regulador desse jeito aqui. Muitas vezes um regulador desse jeito é um regulador teórico. Ah, mas se eu quiser usar um regulador desse jeito, com operacional, Zener e transistor, ou uma outra configuração, com um transistor, dois operacionais e um transistor, dois transistores e um operacional, sim, você pode utilizar perfeitamente outras configurações. Só que muitas vezes é mais caro, ocupa mais espaço na placa, é mais viável você usar um regulador pronto. Por exemplo, o 78XX, né? Muitos aí devem conhecer o 78, que já é um regulador de tensão, é uma família de reguladores positivos, que você tem tensões de 5, de 6, de 8, de 10, de 12, de 15, de 18, de 24. Então, você tem vários níveis de tensão de regulação. Fora que, se você precisar de um nível específico, dá para você fazer algumas mudanças e ajustar uma tensão específica. Então, a gente tem os reguladores. Esses reguladores, 78XX, são reguladores prontos. Mas a gente tem linhas de reguladores variáveis.
né? Por exemplo, o 317, que é um regulador positivo, e a gente também tem o 337, que é um regulador, uma linha de regulador negativo. Então, a gente tem reguladores de tensão positiva e negativos. Essa linha do LM317, 337, são reguladores variáveis. A gente tem o LM350, a gente tem o LM1117, que é muito usado hoje para regular 3,3 volts, né? Para quem vai mexer aí com microcontroladores que trabalham nessa faixa de tensão, que é muito comum aí, né? Então, assim, se você pesquisar, sem aumentar, tem centenas de reguladores lineares disponíveis. Então, muitas vezes, a gente não fica inventando a roda, né? Ah, eu vou construir um regulador aqui. Esses reguladores, boa parte deles, a gente já montou, né, nos projetos do pessoal do curso presencial, eles montam lá, a gente usa só para, vamos dizer, a nível teórico. Todos funcionam bem. Só que, assim, um regulador linear integrado, ele é melhor, porque ele tem proteção contra curto-circuito, ele tem compensação de temperatura. Então, assim, ali dentro tem um arranjo de coisas. Costuma ser bem melhor do que um regulador simplão desse aqui. Mas, enfim, eu estou contextualizando um pouco que existem inúmeros reguladores, né? Então, aqui é só um exemplo de um tipo de regulador. Esse regulador aqui é muito simples. Eu tenho um transistor, aqui a gente vai desprezar a tensão base emissor, né, o VBE, a gente vai desprezar, que é 0,7, a tensão base emissor. Então, a gente tem uma realimentação por aqui, ó. Eu tenho saída do operacional e eu tenho uma realimentação, ó, através desse resistor aqui, ó, eu realimento sinal na entrada negativa. E eu tenho um resistor para o terra aqui, ó. E o sinal está sendo aplicado à entrada a não inversora. Então, o que eu tenho aqui? Um amplificador não inversor. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho a tensão Zener, que é essa tensão, que é a tensão desse ponto em relação ao terra, que é o 0 volts, que é a tensão aplicada, né? Aqui, ó, na entrada do operacional. Então, tem VZ. Eu tenho uma realimentação via, eu vou chamar esse cara de RF, vou chamar esse cara aqui de RI. E esse resistor eu vou chamar de R1. O resistor R1 ele é necessário, por que que ele é necessário? Porque se eu não colocar o resistor R1, eu queimo o amplificador, desculpa, eu queimo o diodo Zener. Então eu preciso do R1 para limitar a corrente do Zener e polarizar. O Zener está reverso, ó. Aqui eu tenho cátodo, aqui eu tenho anodo. Esse resistor é um resistor de realimentação e esse é um resistor RI, que é um resistor por terra. Então, eu tenho um amplificador não inversor. Então, aqui, ó, eu tenho um não inversor. O que eu vou fazer? Simplesmente usar a equação do não inversor. Mais nada, não preciso inventar mais nada aqui, ó. Eu basicamente vou falar que a tensão de saída é igual a tensão de entrada vezes a equação do ganho. O que é o ganho do não inversor? 1 mais RF dividido por RI, nesse caso. Mas eu vou considerar que o VI é igual é igual ao VZ. E o VZ, em função do Zener estar polarizado diretamente, e ter um resistor em série, limitando essa corrente, o Zener encontra-se ligado. Então, VZ é igual a 8 volts. Então, VI é igual a 8 volts. Então, se eu jogar aqui, ó, Vout é igual a 8 vezes o ganho, que é 1 mais, o que é o RF? 12 dividido por 10. 12 dividido por 10 é 1,2. Então, Vout é igual a 8 vezes 1,2 mais 1, 2,2.
Dessa forma, a gente vai ter, então, 8 vezes 2,2, Vout vale 17,6 volts. É claro, se o amplificador operacional ele tem alimentação, que não é escavo, né? Se nós tivéssemos aqui uma alimentação, eu teria que ficar esperto. Ó, se eu tivesse aqui um mais VCC e um menos VCC, ou um terra, eu teria que olhar os rails de alimentação. Se a alimentação fosse 15, o operacional já ia saturar em 15. A saída, no máximo, ia ter 15. Aqui eu não estou considerando isso. Então, como eu não estou considerando, resposta final 17,6. O que mais que o exercício pediu? O Professor, exercício pediu. Opa, sim. se o Zener tivesse desligado, aí a entrada seria o 40? Positivo. Se o Zener está desligado, eu basicamente é como se eu não tivesse ele. Se eu não tenho ele, eu tenho um resistor de 1K2, 1,2K e série com impedância infinita, tendendo ao infinito. Então o 40 vai estar todo aqui na entrada. Perfeito. Aí seria 40 vezes o ganho, que é 2,2. Beleza. Beleza. Isso mesmo. Agora, o Zener está ligado. Se o Zener está ligado, ele quer a corrente Zener. Se aqui eu não tenho corrente, ó, essa corrente aqui vale 0 amperes, então a corrente que circula no R1 é igual a IZ. Então eu posso chamar aqui, ó, falar que I1 é igual a IZ. Por quê? Porque II é 0, ou próximo de 0. Por quê? Porque a impedância, vocês vão até enjoar, né, desse negócio da impedância infinita, corrente 0. Mas é bom repetir essas informações para ficar bem estabelecido. Então, como que eu acho a corrente I1 ou IR1? Então, a corrente I1 é a tensão no resistor R1 dividido pelo próprio resistor R1. E o que é a tensão no resistor R1? É a diferença de potencial. Nesse ponto aqui, ó, é onde a corrente entra, tem 40. E nesse ponto aqui é onde a corrente sai, né? Eu tenho 8. Então, é 40 menos 8 dividido por 1,2 quiloohms. Então, o I1 vai ser 32 dividido por 1,2 K. Dessa forma, fazendo aqui na calculadora, ó, 32 dividido por 1,2K, está me dando 26,67, arredondando, né? Opa, miliamperes. Então, tá aí o segundo parâmetro que foi solicitado no exercício. Essa corrente aqui, ela é adequada ao Zener 26? Quando a gente faz um projeto, a gente especifica esse resistor R1 para que essa corrente aqui, ó, seja adequada. Ah, mas como que eu faço isso? Eu vou lá no datasheet do Zener, olho qual que é a corrente nominal do Zener e especifico um valor de corrente próximo da nominal. Pode ser que a nominal desse Zener fosse 30. Aí eu poderia vir aqui e mudar o valor dessa resistência, né? Diminuindo ela um pouco, passando talvez ela para 1K, para esse 26 ficar mais próximo, né, de 30, mesmo que ele passasse um pouco. Mas, enfim, o fluxo é esse, né? Normalmente o Zener, eu preciso polarizar ele, então eu ponho uma resistência em série, e essa resistência ela é calculada baseada na corrente que polariza ele. Mas como saber a corrente? Depende da potência do Zener. Aí você precisa no datasheet, olhar lá no datasheet, tem corrente máxima, corrente de teste, corrente nominal. Aí você pega uma referência de corrente e especifica esse resistorzinho aqui. Então,
Esse circuito aqui é um circuito bem funcional. A grande vantagem é quem fornece a tensão que controla o transistor é o amplificador operacional. E na maioria das aplicações, a gente não usa o Zener naquela configuração básica, né? Lá, quando a gente começa a falar de regulador de Zener, a gente tem lá uma fonte de entrada, além dessa fonte de entrada, a gente tem um resistor limitador de corrente, que é um R, e aqui eu tenho o Zener, né? Igual lá em Eletrônica 1, que a gente faz algumas simulações do circuitinho desse. Aí aqui, ó, eu coloco uma carga em paralelo com o Zener, né? Uma carga RL. Esse circuitinho aqui, ó, ele é chamado de regulador básico. Esse regulador básico é um regulador para baixas potências. Então, isso aqui, ó, é para aplicações de baixíssimas potências. Por quê? Porque o Zener tem paralelo com a carga. E mais expressivo, eu tenho um resistor em série. Então, esse resistor aqui, ó, ele está limitando a minha corrente. Ele complica a minha vida. Ele limita a corrente para o Zener, excelente. Mas ele limita a corrente para a carga. Então, se eu colocar carga de potência grande que drena a corrente alta, isso aqui já não funciona. Aí, o que a gente faz? A gente pega o Zener, ele faz o serviço fino, né? E aí ele vem aqui e controla quem? Ele controla um transistor. Eu ponho ele junto com o transistor, e aí quem controla a tensão de entrada aqui, ó, vai ser o transistor. Quem faz o serviço pesado é o transistor. Quem faz o serviço leve, que controla a corrente no transistor, é o Zener. Então, muitas vezes, o Zener, ele trabalha em conjunto com algum componente de potência. Ele faz a regulação, mas quem faz força, quem conduz corrente alta, né, quem drena essa corrente grande, é o circuito com transistor. Por isso que a maioria desses reguladores lineares que a gente tem aí, eles usam o Zener com transistor, o Zener com operacional. Muitas vezes o operacional ele também precisa do transistor, que a gente não costuma ter operacionais aí com capacidade muito alta de corrente na saída, então você acaba tendo que pôr um transistor também